Reflexões que transformam o lixo do mal. Na história de hoje, nós iremos a uma grande cidade. E essa cidade, ela começou a enfrentar um grande problema. Tudo começa com uma grande corrupção, aonde os seus governantes, especificamente o prefeito, com grande corrupção, faz com que uma crise no serviço público se instale pela cidade. E o primeiro setor a ter uma greve geral é o setor da coleta de lixo. Sendo assim, a cidade começa a ficar um caos. As ruas, as suas calçadas, as praças começam a acumular lixos, porque não existe mais coleta nessa cidade devido à grande greve dos coletores. Sendo assim, o mau cheiro, a poluição, já não dá para se locomover mais como antes. Tudo isso começa a ser um grande problema na cidade, a ponto de nem dar para ver o endereço, o número das casas, devido à grande quantidade de lixo acumulada na frente. Na intenção de esvaziarem as casas do lixo, os moradores fazem isso. Só que o prefeito, vendo que o problema aumenta, ele faz um decreto. Ele assina um decreto de que quem for pego colocando lixo para fora de casa pagará uma multa num valor muito alto. Sendo assim, ele coloca fiscais para intimidar a população. Agora, a população tem um problema ainda maior. Não tem coleta e eles não podem colocar o lixo para fora. Pessoas começam a ficar doentes, porque agora as suas casas são depósito de lixos. Os lixos são acumulados rapidamente em quartos, em salas separadas, em varandas, mas o acúmulo de lixo vai deixando a situação insustentável. Um homem dessa cidade, já não aguentando mais a quantidade de lixo na sua casa, não podendo nem respirar direito, revoltado, a ponto de surtar, ele sai para dar uma volta e ele para numa praça. E quando ele para numa praça, chega uma van com um motorista que ele não conhece, misterioso, e essa van é parada e esse motorista abre aquela porta lateral da van e dá para ver tudo dentro. E esse motorista sai e deixa a van aberta de uma forma suspeita, misteriosa, estranha. E quando esse morador revoltado que sai para dar uma volta dele, ele vê que dentro dessa van tem um monte de presente. Muitas caixas embaladas com papel de presente, com laços. Eram presentes, alguns grandes, outros pequenos, alguns até enormes. E ele fica olhando sem entender. Passa meia hora, aquele motorista não volta. Passa 1 hora, não volta. 3 horas, ele não volta. Escurece, ele não volta. E aquele homem que está fora de casa, revoltado com a quantidade de lixo dentro de casa, ele tem uma ideia e ele vê que a situação o favorece aparentemente. Ele vê que o motorista da van não volta. Ele vê que não tem gente mais na rua pelo horário, não tem polícia passando. Ele decide ir para a casa dele, pegar a sua caminhonete, ele volta, ele estaciona do lado da van, não tem ninguém olhando, ele coloca todos aqueles presentes na sua caminhonete e vai para casa e comete esse delito, a primeira vez na vida dele, mas ele está revoltado, ele acha que aquilo é a hora de fazer, e ele volta para casa cheio de presente, já pensando em vender, pensando em pegar para ele o que fosse de utilidade. Quando ele chega ali ansioso, ele estaciona a sua caminhonete e ele abre a primeira caixa ansioso. Quando ele abre aquela caixa de presente, ela está cheia de lixo. E ele pensa: o que aconteceu? O que é isso? Não é possível. Ele abre a segunda caixa, a terceira caixa, e todas as caixas estão cheias de lixo. Concluindo, ele leva mais lixo ainda para sua casa. A moral dessa história
é que assim o mal tem feito com muitas pessoas. Esse lixo é o pecado, que vem numa embalagem bonita, que vem disfarçado com laço, que vem disfarçado de presente, de um agrado, mas no final ele traz angústia, amargura, decepção e até morte, segundo a própria palavra de Deus. O motorista dessa van representa o inimigo, o tentador, e esse homem que pega os presentes, mas que está levando lixo para dentro de casa, representa muitas pessoas. Não aceite o lixo do mal, ainda que ele venha disfarçado de presente. Ficamos por aqui e seguiremos nessa série Reflexões